É Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a juíza Marisa de Freitas. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre como é desenvolvido o programa Família Acolhedora, que acontece na comarca de Guaratuba. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Marisa. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite. Boa tarde, é um prazer conversar com você. E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, para a gente se situar com esse assunto, o que significa a gente falar em acolhimento familiar, no que ele se diferencia do acolhimento institucional? Bem, desde 2006, a exemplo de outros países, o Brasil adotou como alternativa, privilegiada inclusive, o acolhimento institucional familiar. Uhum. O que acontece? As crianças e adolescentes em situação de risco, que estão sofrendo algum tipo de privação de seus direitos, são necessariamente levados a uma instituição que as abriga por um tempo necessário para a sua reinserção na família ou eventualmente para uma adoção. Uhum. Desde 2016 que já estamos trabalhando com a possibilidade das famílias acolhedoras. O que acontece? Se você consegue colocar essa criança e esse adolescente inserido numa família ao invés de numa instituição, uhum, a possibilidade, a probabilidade de ressocialização, de reencontro dessa criança e adolescente com a sua família é muito maior. Uhum. Ela permanece no ambiente familiar. Então, o acolhimento familiar é uma modalidade de acolhimento que é realizado por famílias que, depois de estarem devidamente habilitadas, capacitadas, acolhem essas crianças por um determinado período de tempo. Uhum. E, doutora, explica agora para os nossos ouvintes, por gentileza, quando que foi criado o programa Família Acolhedora e quais são os principais objetivos dessa iniciativa? Bom, a lei... Nós tivemos algumas mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente desde 2009, mas em 2012, a Lei 12.010 trouxe uma alteração no artigo 34 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que privilegiou o acolhimento familiar em relação ao acolhimento institucional. E aí, em 2016, a Lei 13.257 acrescentou um parágrafo, um artigo do ECA, dizendo que a União deverá apoiar e implementar os serviços de atendimento por famílias acolhedoras. Então, na verdade, nós tratamos de família acolhedora desde 2006 e em 2016 se trouxe a União para que participasse dessa empreitada, na verdade, uhum, né? Em Guaratuba, o Serviço de Acolhimento Familiar, nós denominamos aqui Família Acolhedora, foi criado pela Lei Municipal 1714, agora de 11 de outubro de 2017. Uhum. Os objetivos da Família Acolhedora, do serviço, são assim, principalmente garantir a proteção dessas crianças e adolescentes por meio deste amparo vivenciado em famílias. Uhum. Dessa forma, nós conseguimos oferecer um apoio e um suporte maior à criança, ao adolescente, ou tanto a família de origem quanto a família acolhedora. Então, na verdade, é um trabalho de equipe, né? Uhum. Com isso, a gente interrompe um ciclo de violência, que normalmente é o que leva essas crianças e adolescentes a um acolhimento, né? Sim. Interrompemos esse ciclo de violência e, inserindo-a numa família, nós podemos, com o apoio da equipe técnica, assessorar essa família acolhedora e, ao mesmo tempo, a família de origem. Porque sempre o objetivo é tentar reinserir essa criança ou esse adolescente na sua família de origem, né? Então, dessa forma, nós conseguimos fazer isso com mais
é mais humanizada, né? Tem mais amor nesse acolhimento. O acolhimento é uma coisa muito, muito traumática, né? Com certeza. As crianças e os adolescentes sofrem muito. Então, quando nós retiramos eles de uma família na qual eles, no momento que eles estão sofrendo, e o colocamos simplesmente numa instituição fria, né? O impacto é grande. Se nós temos a oportunidade de inseri-las em famílias acolhedoras que as trazem como se filhos fossem, né, para vivenciar a sua casa, nós temos uma possibilidade de inclusão muito maior, né? E dessa forma a gente continua preservando vínculos de família, para que essas crianças e adolescentes não percam o vínculo do que é uma família, né, que é o nosso maior objetivo. Acho interessante que a gente sabe que, na teoria, essas crianças deveriam ficar bem pouco tempo, né, nesse acolhimento, mas às vezes esse processo demora um pouco mais, né, doutora? Principalmente se tiver que fazer algum tipo de processo realmente de destituição familiar, é complicado, né? Sim, é bastante complicado. Veja, o projeto de lei, a lei que criou a família acolhedora, ela prevê um período de 18 meses para o acolhimento familiar. Nós, na nossa lei aqui de Guaratuba, nós trabalhamos com 12 meses prorrogáveis por mais 12 meses. Cada caso é um caso, Jéssica, sabe? Porque, às vezes, a família de origem precisa de um tratamento, precisa de um acompanhamento. Muitas vezes são encaminhados pais e mães para tratamentos de alcoolismo, de drogadição. E nem sempre esses resultados são obtidos em 12 meses, né? É muito difícil, na verdade, tratar o tratamento de pessoas com vícios em substâncias psicoativas, né? Que é a grande maioria dos nossos problemas. Por outro lado, nós precisamos que só se não der certo mesmo, né, esse tratamento, se a gente perceber que essa família não tem mesmo condições de ter os seus filhos de volta, é que nós vamos pensar em destituição do poder familiar. É um assunto muito delicado e muito sério, e ao mesmo tempo em que é preciso que se dê um mandamento ágil, é necessário que se dê tempo para que as coisas se acomodem numa família de uma forma adequada, né? Não pode ser com pressa também, né? É muito sério isso, né? Sim, com certeza, doutora. E, doutora, explica para os nossos ouvintes quais são as principais responsabilidades do programa Família Acolhedora em relação ao acolhimento da criança e do adolescente. O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso? Bem, as famílias acolhedoras atenderão a crianças e adolescentes entre 0 e 18 anos incompletos. As suas responsabilidades envolvem principalmente o direito à convivência familiar e comunitária, porque não é só a criança ficar na casa daquela família, é aquela família levá-la para passear, aquela família levá-la à igreja, aquela família levá-la para todo o ambiente necessário que faria com o próprio filho, né? Assim você evita essa ruptura de vínculos familiares. Essas crianças e esses adolescentes têm uma vida, aspas, familiar, né? Essa é a maior responsabilidade da família acolhedora, né? A gente tem que pensar que neste núcleo familiar tem que ser asseguradas as mesmas condições de filhos naturais, né? De desenvolvimento, tudo que for necessário para estabelecer as relações intrafamiliares e os vínculos afetivos, né? Sim. Principalmente também com relação às famílias de origem, porque pode haver um contato e um convívio entre a família acolhedora e a família de origem. Claro que isso tudo é intermediado pela equipe técnica, né, que é formada por um psicólogo e uma assistente social, que fazem a capacitação dessas famílias, a habilitação dessas famílias e depois o acompanhamento de todo o processo de estada dessas crianças na família acolhedora, né? Então, a principal objetivo e a principal responsabilidade da família acolhedora é manter o vínculo familiar, fazer com que essa criança ou adolescente se sinta num núcleo familiar. E, doutora, o que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes como em relação à importância do programa para a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes? Por que esse programa foi importante, por exemplo, para a comarca de Guaratuba? Veja, nós temos uma população em Guaratuba, uma população muito simples, né? Uma população carente, na grande maioria, que tem sérios problemas sociais e, como eu te falei desde o começo, álcool e drogas, né? Esse é um problema muito, muito grave. Então, o que acontece? É
essas crianças crianças e adolescentes que precisam ser retiradas de suas famílias por algum tipo de abuso ou de privação de seus direitos, elas precisam ser resgatadas do ponto de vista afetivo. Elas estão doentes, né? Essas crianças, elas sofrem muito e elas precisam ter um mínimo de afeto, de cuidado, de atenção. E numa instituição, por melhor que ela seja, não há como você estabelecer esse vínculo afetivo. São várias crianças, vários adolescentes dentro de uma instituição que estão bem cuidados, estão bem alimentados, estão bem tratados, mas não há possibilidade deste vínculo afetivo, né? De um abraço, de um carinho, de uma conversa. E isso, dentro da família acolhedora, é que faz a grande diferença para resgatar os sentimentos, os mais profundos sentimentos dessas crianças e adolescentes. Tanto para que elas possam voltar para suas casas, como se for necessário prepará-las para uma adoção. Porque também há que se pensar que essas crianças e adolescentes podem precisar ir a uma adoção, e também não é fácil, né? Você sair de uma instituição e de repente ir para uma família que você não conhece, que você não sabe como funciona. Então a família acolhedora também serve como um meio de preparação dessa criança e adolescente para uma adoção. Então é realmente muito importante. Interessante, doutora. E, doutora, a senhora comentou com os nossos ouvintes que esse período de acolhimento pode ser de 12 meses, prorrogado por mais 12 meses. Então, se esse período termina, a criança daí ela vai ser encaminhada para adoção? Como que isso funciona? É que não é bem assim. Como eu te disse, cada caso é um caso. Um acolhimento familiar pode durar 3 meses. Né? Ele pode durar 1 ano. Isso vai depender demais das condições de cada família, né? Do que esta família de origem vai fazer para se recuperar, se vai fazer, né? Se há condições de recuperação, né? Tudo isso depende de avaliações específicas caso a caso. O que a gente pretende é terminar o procedimento. Normalmente a gente trabalha com uma medida de proteção, né? Existe um procedimento que tramita na Vara da Infância e da Juventude, onde nós temos uma medida de proteção, onde se faz o acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco ou de privação de seus direitos. O que importa é que nós possamos fazer um trabalho de equipe entre o Poder Judiciário e as equipes técnicas, ou de resgate da família de origem, ou de preparação dessa criança e adolescente para uma adoção, mas tudo isso depende de caso a caso. Mesmo quando você precisa propor uma ação de destituição do poder familiar, essa ação pode demorar 2 meses e pode demorar 2 anos. Isso vai depender de uma série de situações que acontecem dentro de um processo dessa natureza. Porque são peculiaridades a serem analisadas caso a caso. Né? O que não se pode dizer é que terminado o acolhimento familiar deve terminar no momento em que essa criança esteja pronta, ou para voltar para sua família, ou para ir para adoção. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a juíza Marisa de Freitas. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o programa Família Acolhedora, que é desenvolvido em Guaratuba. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, quais são os benefícios que são recebidos pela família durante o período do acolhimento? Como que isso funciona? As famílias acolhedoras, elas desenvolvem um trabalho voluntário, né? Elas recebem qualificação e acompanhamento contínuo da equipe técnica do programa, né? Como eu te falei, assistente social e psicólogo. Aqui em Guaratuba, a lei estabelece que essas famílias receberão um auxílio financeiro no valor de 50% do salário mínimo. Porque é um auxílio financeiro, não é um pagamento, né? Não é um pagamento e não é para o sustento desta criança ou adolescente, né? É um apoio econômico, porque é necessário, as famílias acolhedoras, dentre vários requisitos, né, para participar do programa, um deles é que tenha uma condição socioeconômica que vai ser aferida dentro de um relatório, né, psicossocial. Viável, né? Se é viável que aquela família receba mais um membro, né? Então, o valor de auxílio é um valor
praticamente simbólico como um incentivo, digamos assim, um apoio para essa família que está recebendo essa criança ou esse adolescente. Legal, doutora. E, doutora, conta também para os nossos ouvintes como que é feito o acompanhamento pelo programa da criança ou do adolescente durante e depois do acolhimento familiar. Bem, na verdade, durante o acolhimento, como eu te falei, essas famílias são muito bem preparadas antes, né? Existe todo um processo de habilitação e de preparação e capacitação. Não é uma coisa que se faça com muita rapidez, né? Nós estamos aqui em Guaiatuba em processo de capacitação dessas famílias, né? Ainda não temos uma criança acolhida. Sim. Ou adolescente, né? Eu falo criança porque eu tenho um lado maternal de achar que todo mundo é criança, mesmo que seja adolescente, né? Mas, enfim, nós ainda estamos capacitando essas famílias. Nós tivemos 9 famílias inscritas e estamos com 3 já em fase de capacitação, né? Essa família vai ser acompanhada por essa equipe com visitas periódicas, com o acompanhamento psicológico. Essas crianças são entrevistadas pelo psicólogo, analisada toda a situação da permanência delas com a família acolhedora pela assistente social. Ao mesmo tempo, essa mesma equipe está fazendo um trabalho de recuperação de vínculo com a família de origem. Então, durante todo o tempo do acolhimento, essa participação da equipe é constante, não diria diária, mas permanente, né? Qualquer problema, qualquer situação, a equipe estará lá para resolver ponto a ponto o que for necessário. Então, Guaratuba se encontra na fase desse processo de implementação do projeto de capacitação das famílias, né, doutora? Isso. Nós somos um município pequeno, né? Com 30 e poucos mil habitantes, e nós estamos felizes com esse resultado, porque 9 famílias interessadas já foi assim uma grande conquista, né? Sim. Aqui no litoral nós somos a primeira comarca a instituir o programa, né? Por lei, nenhuma outra cidade do litoral ainda tem o programa, só nós, apesar de outras cidades maiores, né, do litoral. E nosso objetivo é ser o ponto de referência do litoral com relação à família acolhedora. Queria pedir para a senhora falar um pouquinho sobre isso para os nossos ouvintes, sobre as expectativas futuras para o programa, doutora. A senhora, como coordenadora, o que a senhora está esperando aí para os próximos meses, para os próximos anos com esse programa? Olha, eu tenho excelentes expectativas. Eu acho que é um momento, é necessário um trabalho de conscientização. Agora, ainda no primeiro semestre, as equipes estão, com o apoio da Prefeitura Municipal, estão fazendo trabalhos de divulgação, né? Nós teremos mais divulgação para fazer, já fizemos encontros, já trouxemos a comunidade a discutir o assunto, e nós precisamos cada vez mais trazer a comunidade para perto de nós, para que as pessoas saibam o que é a família acolhedora e conheçam o programa e se sensibilizem, porque na verdade a situação dessas crianças e adolescentes é um problema de todos nós, né? E é preciso que a sociedade entenda que é um problema de todos nós, né? Que não há como se resolver isso assim do dia para a noite e apenas com um processo de destituição do poder familiar. O problema é muito maior do que isso. Essas crianças, elas estão muito doentes, elas estão muito machucadas, né? Elas precisam de muita atenção, elas precisam de recuperação. É realmente um tratamento, né? A família acolhedora, ela pode se transformar num tratamento da alma, sabe? E a nossa expectativa é que as pessoas cada vez mais compreendam qual é o objetivo e com isso nós possamos reinserir as crianças o mais rápido possível nas suas famílias ou encaminhá-las o mais rápido possível à adoção. Porque é o objetivo, né? Quanto mais rápido nós conseguirmos resolver o problema dessa criança, melhores os resultados, né? Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a juíza Marisa de Freitas. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre como vai funcionar em Guaratuba o programa Família Acolhedora. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema que nós discutimos aqui hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar.
E, doutora, o que ainda precisaria ser aprimorado no nosso estado e também no nosso país em relação ao acolhimento dessas crianças e adolescentes que estão nessa situação de tanta vulnerabilidade? Bem, na verdade, como eu te falei, a gente precisa de um trabalho de conscientização, porque a família acolhedora é um projeto de solidariedade, é um projeto de carinho, é um projeto que busca não só a reinserção dessa criança e adolescente, não só a recuperação, o tratamento dessa criança e adolescente, mas também a conscientização da comunidade como um todo, até com relação a projetos de família, projeto de filhos, sabe, de conscientização de como você deve estabelecer uma família, de você fazer controle de natalidade de uma forma adequada, né, junto aos programas de saúde. Então, é um assunto que abrange muitos outros assuntos, né? Coisas que nós precisamos discutir na comunidade, né? Não é só como nós vamos lidar com as crianças e adolescentes que já estão aqui, mas como que nós vamos lidar com a dificuldade que algumas famílias têm de não ter controle sobre o que fazem, né? Como instituem as suas famílias, né? Isso também é necessário. Então, tudo isso é uma discussão muito ampla. E nós esperamos que quanto mais nós conversamos sobre o assunto, mais pessoas ficam sabendo e essa questão é discutida e cada vez mais as pessoas pensam, né, a respeito. É preciso pensar a respeito. Como a senhora mencionou também para os nossos ouvintes algumas vezes, também em relação ao problema das drogas, né, doutora, que afeta tanto essas famílias e, por consequência, essas crianças também, né? Sim, na verdade, é muito triste, porque muitas dessas crianças, elas já nascem com comprometimentos decorrentes do uso contínuo de drogas pelos pais. Né? Então, algumas vezes é necessário, mesmo além de todo o tratamento psicológico e afetivo, é necessário tratamento médico, né? Então, essas crianças precisam ser cuidadas, essas famílias acolhedoras, elas necessariamente têm que saber, estarem preparadas para a possibilidade dessas crianças terem doenças físicas. E encaminhar essas crianças para os tratamentos necessários. Essas famílias estão conscientes disso. Em alguns municípios aqui do estado do Paraná, esse projeto se desenvolveu de uma forma maravilhosa. Cascavel é o melhor exemplo. Né? Há anos, já há 14 anos que o trabalho acontece lá, e nós ouvimos relatos e trouxemos para a nossa sociedade aqui conhecer relatos de pais acolhedores de lá, e a gente viu o quão maravilhoso é o resultado desse trabalho. Doutora, como que um cidadão pode entrar em contato com o programa para ter mais informações, caso alguém ainda tenha alguma dúvida a respeito de como que isso vai funcionar em Guaratuba? O programa aqui, Família Acolhedora, funciona na sede da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social. Fica na Rua Manuel Henrique, número 200, no centro. Também pode ligar para o telefone 41, né, 3472-8717. Doutora, eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes dos desafios dos operadores do direito de uma maneira geral que atuam nessa área da infância e juventude, especialmente quando a gente fala lidando com essas crianças em situação de vulnerabilidade. O que essas pessoas precisam ter em mente quando elas lidam com essas situações? Elas precisam ter em mente, primeiro de tudo, que as crianças não têm culpa. Segundo, que elas não entendem o que nós estamos dizendo necessariamente. Às vezes se pretende visitar um abrigo, aqui nós temos a Casa da Criança, hoje com mais de 25 crianças e adolescentes abrigados, uma situação de família com 4 ou 5 filhos, né, todos abrigados. Então, o que é preciso entender é que essas crianças não tiveram educação básica. Sim. Elas não sabem absolutamente nada. Então, não se pode esperar delas um comportamento adequado, nem mesmo a educação básica. A gente tem que entender que essas crianças, elas precisam de absolutamente tudo, do zero, né? Aprender a comer, aprender a fazer xixi, tudo isso elas precisam aprender ainda. Então, é um trabalho que exige paciência, exige solidariedade, exige empatia. É muito difícil, é um trabalho muito difícil, mas também Jéssica, extremamente gratificante. É extremamente gratificante, porque cada criança ou adolescente que se resgata é de uma felicidade ímpar, né? Do meu caso,
particularmente, é o que me faz estar aqui todos os dias. Uhum. É um ganho, é um troféu, é uma realização a cada vez que nós conseguimos reinserir essas crianças nas suas famílias. Isso é o melhor de tudo, né? Sim. Ou colocá-las numa família de adoção bem bacana. Imagino, doutora. Nós conversamos hoje aqui no estúdio da Rádio Educativa sobre o programa Família Acolhedora. E quem trouxe pra gente mais informações sobre esse assunto foi a juíza Marisa de Freitas, que é diretora do Fórum de Guaratuba. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu quero deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes e também falar um pouco, se a senhora quiser, sobre a sua experiência profissional atuando nessa área. Bem, na verdade o que eu gostaria de deixar como recado para todos que estiverem ouvindo é que procurem saber mais sobre a família acolhedora dos seus municípios. E nos municípios onde ainda não foi implementado este programa, que as pessoas se sensibilizem e busquem o apoio dos prefeitos municipais, das câmaras de vereadores, né, das equipes técnicas da Secretaria do Bem-Estar Social, para quanto mais famílias acolhedoras nós tivermos no Paraná, melhor para a solução das nossas crianças. É preciso que todos tenhamos. É necessário que todos os municípios, todas as comarcas contem com um projeto como esse, porque facilita o trabalho do juiz da Vara da Infância e da Juventude. Este trabalho da Vara da Infância e da Juventude é um trabalho, como eu disse para você, que é muito gratificante, mas que alcançar um resultado demanda muito trabalho. Uhum. Às vezes demanda... meses, né? Já houve casos de ser anos, né? Embora a gente tenha conseguido minimizar muito isso, né? Graças a Deus aqui em Guaratuba nós não temos esse tipo de problema, estamos conseguindo lidar com os nossos processos dentro de um prazo razoável, dentro do prazo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça. Então nós estamos muito felizes também com esse resultado, mas porque é um trabalho de equipe, né? Eu, na verdade, estou aqui há muito tempo, isso também faz diferença. Sim. Estou aqui há quase 14 anos e dessa forma nós temos uma equipe fechada, que trabalha junto há muito tempo. Isso ajuda muito, né? É muito benéfico. Você ter um tempo na comarca, um conhecimento com como as coisas funcionam, quem são. Sim, uma continuidade, né, doutora? Uma continuidade. Quem é essa comunidade, como essa comunidade reage a cada uma dessas situações, né? Então, eu acho que é um trabalho, como eu falei, difícil. Muito eu imagino. Difícil, mas realmente é muito gratificante. Doutora Marisa, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez. Eu é que agradeço, foi um prazer conversar com você. Um grande abraço a todos. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3h da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá. A E-Paraná, AM 630, apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.